Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. O Brasil, nesse momento, entre vários assuntos que discute, tem aí, vamos dizer assim, ainda não é não temos ainda uma clareza do que virá, mas o fato é que o governo recentemente conseguiu adiar a análise do PL do deputado Arnaldo Jardim sobre uma proposta para lidar com as terras raras. Há uma discussão, uma parte da esquerda, principalmente puxada pelo PT, defende não exatamente a criação de uma nova estatal, que tem sido chamada de Terrabras, mas a adaptação de alguns órgãos que já existem, algumas estruturas que já existem para lidar com essa situação das terras raras. O projeto do Arnaldo Jardim, obviamente, segue essa ideia que também a gente tem visto tanto no acordo do governador Ronaldo Caiado com os Estados Unidos, que não tem validade jurídica nenhuma, e também com as propostas que o Flávio Bolsonaro tem apresentado aí mundo afora, Brasil, Estados Unidos principalmente, de entregar tudo para os Estados Unidos. Basicamente, o projeto do Arnaldo Jardim não só não cria nenhum tipo de compromisso com o conteúdo nacional, com estrutura, como, além de tudo, faz também uma espécie de, na verdade, livra os eventuais exploradores de terras raras de pagamento de impostos. Lembra muito aquele projeto que foi feito logo após o impeachment da Dilma, foi mudar o sistema de partilha do pré-sal, e naquela ocasião se deu um presente avaliado em mais ou menos R$ 1 trilhão para as grandes produtoras de petróleo internacionais que viessem explorar aqui o pré-sal já sem nenhum compromisso com a partilha. É, de novo, um momento crucial para a definição de não só do futuro, mas da posição do Brasil no mundo, e essa pressão toda para que a gente faça o que fez em outros momentos, que é basicamente ser um fornecedor de matéria-prima sem nenhum tipo de ganho interno de médio e longo prazo. Aliás, o Arnaldo Jardim, se em algum momento teve biografia, jogou tudo fora. Eu nunca vi um projeto tão indecentemente entreguista, para usar um termo aí dos anos 50, quanto esse, né. Vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um comitê para negócios de investimento, presidido pelo secretário do Tesouro, que analisam as transações que possam dar a entidades estrangeiras o controle de empresas americanas, incluindo fusões, aquisições, investimento em tecnologias críticas. Olha só, eles em 2017, o Trump bloqueou a aquisição de fabricantes de microchip, lá de semicondutor. Em 2016, Obama bloqueou a aquisição pela unidade americana da fabricante alemã de chips Axtron, ou seja, por uma empresa estatal chinesa, ou seja, uma empresa alemã instalada nos Estados Unidos, que foi impedida de ser vendida para uma estatal chinesa. A firma chinesa Wise Road Capital ia comprar uma sul-coreana, Magna Chip. Essa comissão americana identificou riscos à segurança nacional e vetou. Ou seja, e a TikTok. Então, a questão da segurança nacional e da estratégia nacional é o argumento jurídico utilizado por todas as nações. A Europa tem outros instrumentos com a mesma lógica aí, né, com a mesma lógica, as golden share. Então você tem dois modelos aí para explorar, porque a Petrobras, ela foi inicialmente concebida pelo Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira, Cleanto, Leite, como uma empresa estatal sem monopólio, sem monopólio. Daí, um grande engenheiro carioca, um dos fundadores do COP, o Fernando Luiz Lobo Carneiro, fez uma análise e mostrou o seguinte: se ela não dominar todos os ciclos, em 2 tempos ela é esmagada pelas 4 irmãs lá do petróleo. Ele vai até o presidente do clube de engenharia, que era um engenheiro, me falta o nome agora aqui, mas era uma sumidade lá, e era um deputado pela UDN, que era o partido do liberalismo lá. Esse sujeito conversa com Bilac Pinto, da UDN, e é a proposta do Bilac Pinto que institui o monopólio estatal do petróleo.
A partir disso, a Petrobras ganha aquela dimensão e é a principal responsável pela industrialização brasileira nas décadas seguintes. Você pega o grande salto, por exemplo, do Rio Grande do Sul, em 1980, quando Caxias vira um baita centro tecnológico. Por quê? Porque veio a crise do petróleo, o Brasil não tinha divisas para comprar equipamento, e a Petrobras fez um esforço de instituir lá uma rede de fornecedores. Aquilo virou um baita polo industrial. Então é isso que a gente quer no caso da Terrabras, ou seja o que for. Tem 2 modelos, né, um modelo que seria uma estatal tipo Petrobras. O grande problema é o seguinte, né, para ter continuidade, se muda o governo, se tem uma tragédia aí, entra um governo Bolsonaro, o que ele faria com a Terrabras? E tem um outro modelo aí, que é fazer uma espécie de coisa consorciada. Uma empresa consorciada que faz paga, digamos, pela mineração lá e distribui ao longo da cadeia produtiva. Isso aí acaba causando uma dispersão. Aliás, um outro ponto, essa dispersão pode dificultar a questão tecnológica. Um outro ponto desse indecente, desse projeto do Arnaldo Jardim, é que a única contrapartida das empresas seria 0,6% para pesquisas tecnológicas. Olha, esse sujeito aí ele não merece seriedade. O Bolsonaro aí, o bolsonarinho aí é um patriota perto dele aí, viu? Ô, Nassif, lembrando o seguinte, primeiro, você tem duas estruturas que poderiam ser usadas. Uma é a eletronuclear, que poderia ser adaptada, a outra é o serviço geológico, que é a proposta do PT, na verdade, né? Fazer do serviço geológico essa empresa. Aí fica a dúvida, se é um modelo só como a partilha funcionaria, mas também está sob o mesmo risco, né? Uma mudança de governo para um governo nessa linha, de uma linha mais entreguista, você também poderia acabar com o sistema da partilha, como foi feito, né? Eu, logo no início do programa, lembrei, você tinha esse modelo, a primeira decisão logo após o impeachment da Dilma foi mudar o modelo de partilha e dar essa mamata para as petroleiras internacionais, que vai custar 1 trilhão de reais ao longo de 10 anos, que foi aquela proposta, que agora, de certa forma, foi refeita depois. Só lembrando que quando veio a Wikileaks, mostrou um telegrama da embaixada americana lá para o Departamento de Estado, dizendo que tinham tido uma conversa com o Serra, que era candidato a presidente, e o Serra disse que se ganhasse ia acabar com tudo isso aí também. Gisele, porque a gente estava levantando esse ponto, né? Obviamente, para uma parte do Brasil, a ideia que se vem no Brasil é que nos Estados Unidos assim, impera a livre iniciativa, assim, com todas as liberdades possíveis. Mas a gente sabe, o argumento da defesa nacional sempre serve como um balizador para mostrar que as empresas estrangeiras não têm nos Estados Unidos o mesmo patamar das empresas nacionais. Porque sempre que é necessário, eles evocam a segurança nacional para fazer esse tipo de intervenção das várias que o Nassif citou. Agora, tem um outro ponto também, Gisele, que é o fato de que os Estados Unidos foi agora um passo a mais do governo Trump, porque ele está colocando dinheiro público em empresas para dominar toda essa cadeia de produção das terras raras, né? Essa empresa, por exemplo, que comprou a totalidade das ações da Serra Verde, recebe dinheiro do governo norte-americano. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que isso tem que funcionar aí na pátria da livre iniciativa. Você que está aí acompanhando isso aí com muita atenção. É muita ironia, né, Sérgio, a gente pensar que a globalização está mudando, né, do mais eficiente, do mais barato, do offshoring, está mudando completamente para o mais seguro estrategicamente. E é isso que o Donald Trump está fazendo. Eu acho que quando ele começou aquele tarifácio, a China mostrou que ela podia, o truco dela ali foi segurar toda a dominância que ela tem em toda a cadeia produtiva de terras raras, materiais críticos, a coisa mudou. A gente está vendo uma política de Estado industrial estratégica, quase uma economia de guerra tecnológica. Se a gente olhar com cuidado no projeto Volt, que ele lançou em fevereiro desse ano, Trump 2, é uma versão, eles chamam de versão mineral, é uma grande reserva estratégica mineral, como a gente tinha a reserva do petróleo estratégica no passado, alguns chamam até de OTAN econômica mineral.
está muito baseada, nesse momento, Estados Unidos, Canadá e Austrália, né, mas ela se caracteriza principalmente pelo que você disse, né, o banco EXIM, aqui dos Estados Unidos, está envolvido nisso, ele é um banco estatal, seria uma versão do BNDES, mas mais focada em comércio exterior americano, né. E aí ele está concedendo financiamento subsidiado, ele está criando reservas estratégicas, que ele chama de defesa estratégica, ele está apoiando aquisições internacionais, como o caso da USA Rare Earth, né, ele recebeu apoio governamental relevante, essa que comprou a Serra Verde. Também tem uma que chama Critical Metals, né, ele está comprando uma participação num projeto gigantesco de terras raras na Groenlândia, que também é uma obsessão do Trump falar de Groenlândia. Eh, e é engraçado essa ironia, né, esse o que os Estados Unidos tanto criticava, principalmente os republicanos, né, e era considerado esse intervencionismo estatal e criticado em outros países, né, tá em plena execução aqui pelo governo americano, além do tarifaço que a gente viu também, que é super protecionista, super contra, o mercado liberal estadunidense, é essa virada que a gente está vendo. E engraçado como o offshoring se tornou, eles estão falando muito agora em nearshoring, então eles estão fazendo também investimentos, já tem uma planta no Arizona, e eles estão falando em além ter alguma produção dentro dos Estados Unidos, mas principalmente o friendly shoring. E aí entra o Brasil, aí entra a América Latina, ou seja, e aí eles esperam, que seja alguma coisa que o país que ele faz o acordo precisa ser geopoliticamente aliado aos Estados Unidos, né, mais seguro estrategicamente possível. E aí vai naquela ideia do Volt, né, que é alguma coisa mais, amigos do Ocidente, mais seguro, sem a China. E o Brasil está no meio disso, né, o Brasil é um país de muito interesse dos Estados Unidos nesse projeto Volt. Eu sempre fiquei esperando, não se concretizou ainda esse encontro do Lula com os Estados Unidos, mas eu tenho certeza que esse vai ser um dos assuntos principais, se isso ainda se concretizar antes das eleições aí de meio de mandato brasileira. Só queria lembrar, antes aqui de passar para o Cláudio Couto, o Volt, na verdade, ele acaba sendo até um velho modelo do protecionismo, assim, dos séculos XIX e tal, que é basicamente os Estados Unidos montou uma cadeia onde ele é no fim das contas, é o beneficiário, né? Você vai ter, e aí você divide, tem uma divisão de trabalho internacional, você vai ter quem vai fornecer a matéria-prima, quem vai processar e, por fim, quem vai ficar com a maior parte dos ganhos, o uso tecnológico e a agregação de valor. Você tem países diferentes, com funções diferentes, de acordo com a ideia que os Estados Unidos têm, ou o governo Trump tem, de como deve ser essa divisão internacional dos poderes. Agora, Cláudio Couto, a gente sabe que entreguismo faz parte assim, do pensamento da elite brasileira. A pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que está mais complicado do que estava nos anos 50 estabelecer na sociedade uma discussão para mostrar que o Brasil é o segundo, tem as segundas maiores reservas de várias dessas terras raras, sendo que só 20% ou 30% do território brasileiro está mapeado. Como a gente sabe que a dádiva natural ao Brasil é uma coisa que excede até o que a gente merece, dada a nossa incompetência em várias coisas, mas assim, a abundância né, de água, de sol, de tudo, de floresta, eu apostaria que a gente vai acabar descobrindo que nós temos as maiores reservas de várias dessas terras raras e desses minerais críticos. Mas a pergunta é, você acha que, do ponto de vista do debate interno, a gente tem condições de estabelecer algo que acabou vigorando lá nos anos 50 com a campanha do Petróleo é Nosso e, no fim, saiu vitorioso, né? Quer dizer, tivemos a Petrobras e, como bem ressaltou no Acif, a Petrobras é o esteio da industrialização brasileira e continua sendo importante até hoje, em vários aspectos, né? Da produção de inovação e de tecnologia no Brasil. Você acha que a gente está em condições, dá para fazer essa discussão ou está mais complicado agora? Eu não tenho nenhuma dúvida, Sérgio, que está muito mais complicado agora, né? Porque houve uma mudança por parte de grande parte das elites brasileiras, sejam as elites econômicas, sejam aquelas elites, enfim, do campo acadêmico,
diversos segmentos da sociedade, da elite política, houve uma mudança de percepção a respeito disso, né? E uma crença de que você não precisa de nenhum tipo de regulação ou de nenhum tipo de proteção nacional, né, com relação a a esses recursos estratégicos, né? Uma coisa que acho que o Nassif apontou antes com muita propriedade e foi depois aqui reforçado pelo que a Gisele falou, uma coisa que os próprios Estados Unidos de modo algum fazem, né? Na realidade, eles têm uma imensa cautela, um imenso cuidado para justamente preservar o controle nacional sobre esses recursos estratégicos. E se antes foi o petróleo, né, não que o petróleo tenha perdido por completo a importância, mas tem uma importância relativa muito menor do que teve no passado, hoje, diante da revolução tecnológica, do avanço da inteligência artificial, das necessidades que, inclusive, com a mudança do padrão energético, também passa a se ter, porque a gente sabe que veículos elétricos, baterias também dependem desses materiais estratégicos, o Brasil está comendo mosca. E, ao que parece, não só está comendo mosca passivamente, porque está dando bobeira, parece algo mais ativo. Bem, Flávio Bolsonaro, inclusive, foi aos Estados Unidos propagandear a sua disposição de abrir as portas, né, para os Estados Unidos para entrarem do jeito que quiserem e fazerem o uso que bem entenderem desses recursos que nós temos, né? E, pelo que se viu até agora, o projeto que o relator, né, vem produzindo, o Arnaldo Jardim, que quem diria, né, até há alguns anos atrás foi do Partido Comunista Brasileiro, né, esse projeto é, na realidade, um projeto que desguarnece o país por completo em relação a esses recursos estratégicos. Seria uma forma não só da gente ter segurança nessa área, mas também da gente atrair investimentos para a produção interna de uma série de produtos que dependem do uso desses materiais, né? Isso poderia entrar nesse tipo de negociação. E aparentemente não há nenhuma preocupação com isso, pelo contrário, a preocupação vai no sentido oposto, né? É claro que isso não significa fechar a economia, não significa nem necessariamente criar aí uma nova empresa estatal, você pode fazer isso por outros mecanismos, você pode fazer isso por mecanismos regulatórios, com ou sem uma empresa estatal atuante no setor. A própria empresa, inclusive, pode não ser uma empresa diretamente produtora, pode ser uma empresa muito mais que atue na área da coordenação do setor, muito mais como um ente regulatório também ela. Enfim, o que não dá para fazer é pura e simplesmente achar que isso é como você abrir, digamos, o seu varejo para a entrada dos grandes varejistas, que as consequências são as mesmas. Claro que no varejo elas também não são desprezíveis, mas numa área como essa, simplesmente não dá para imaginar que se possa conduzir da maneira como se conduziu até agora. Então, acho que inclusive isso pode ser um tema de campanha eleitoral. É um tema, em alguma medida, não tão difícil de compreender, né? Precisa ser, claro, traduzido por uma linguagem acessível, e mostrar quem é quem nessa disputa política, né? Quem é que zela pelos interesses do país, o interesse de longo prazo, preserva a soberania, e quem está disposto a pura e simplesmente entregar tudo de mão beijada. Agora, Nassif, de novo, aparece uma dissonância entre o Lula e o governo Lula. O Lula, obviamente, tem dito em todas as ocasiões que nós vamos preservar, nós vamos ter uma política de defesa, não vamos permitir que a gente seja um mero exportador de matéria-prima, mas até agora a gente não sabe exatamente qual é a posição assim consolidada do governo em relação não só ao projeto do Jardim, quanto que tipo de medida o que o governo pretende apresentar como alternativa? Você vê o ministro de Minas e Energia aí, desde dezembro, sabia dessa intenção da venda da mina. Daí fazem reuniões, usam o discurso da soberania, muito bem, o discurso, e não tomam medidas práticas. E daí a inércia, quer dizer, o ministro de Minas e Energia entregou essa mina usando a inércia, que é um mecanismo também. Agora, chama atenção, para a gente. É um tema que eu tenho sentido uma reação maior. Aí vocês também, quando colocam esse tema, vocês sentem uma reação maior. Mas o quadro, assim como o Couto falou, o quadro em relação aos anos 50 é muito diferente, né? Nos anos 50, a gente vinha do pós-guerra, do conceito de planejamento, a própria reorganização da Europa, a busca de outros mercados, criou um clima no Brasil de industrialização muito forte, muito forte. Você vê até o capital financeiro entrou nessa aí, Monteiro Aranha, sócio da Volks, e também as regras que o Juscelino
impôs no plano de metas. E nós tínhamos várias caixas de ressonância no Rio de Janeiro impulsionando a campanha. Tinha o Clube Militar tinha debates homéricos lá entre Estilac e Leal, os chamados militares nacionalistas, aí os militares internacionalistas, já influenciados pelos Estados Unidos, né? Tinha o Clube de Engenharia no Rio, que era uma voz muito potente na época, a própria BI. É gozado, né? Quando eu ganhei o prêmio ESSO em 88, daí a gente estava na mesa lá, com o presidente da ESSO lá, e tinha um senhor do lado que eu tinha entrevistado nos anos 70, quando fui fazer uma matéria sobre os 25 anos da Petrobras. E eu virei para o presidente da ESSO e falei: olha, foi esse senhor que criou o maior competidor que vocês têm no Brasil, que era o Henrique Miranda, que era um almirante aposentado, e ele e a esposa dele, Alice Tibiriçá Miranda, foram os grandes organizadores da campanha do Petróleo é Nosso, em cima da estrutura do Partido Comunista também. O Partido Comunista, na época, não dava Arnaldo Jardins aí, nem... Como é que chama aquele outro? O Aldo Rebelo, né? Não esqueça Roberto Freire, ícone. Mas você pega, nos anos 50, os empresários queriam ser grandes empresários de um grande país. Você tinha uma visão de país que vem com tudo, com a bossa nova, a internacionalização, que era um outro clima, né? Hoje você tem um clima da vira-latice. Hoje você não tem consenso em nenhuma área. Em nenhuma área você tem consenso, né? Então fica tudo solto. Aí você não tem think tanks, não tem centros tem centros de pensamento, mas não centros de pensamento que ajudem a criar um grupo, uma massa crítica em favor dessas teses, né? Vamos ver se a racionalidade vence aí, e vamos ver se o Lula fica mais proativo, né? Falta essa clareza. Aparentemente, você tem uma divisão dentro do governo, né? E o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, está muito mais alinhado a esse pensamento do Arnaldo Jardim do que com o pensamento que o Lula tem expressado. Então, essa é uma dificuldade agora. O Lula, em algum momento, precisa mediar isso de uma forma mais clara, né? Tomar uma decisão do que vai ser feito. É uma discussão ainda que tem um tempo, o governo ganhou um tempo ainda, talvez esse projeto... Aliás, eu nem acho que um projeto como esse deva ser... Aliás, eu entendo, né? Na verdade, é uma pressão das mineradoras para tentar bloquear qualquer tipo de possibilidade de uma vitória, de um quarto mandato do Lula, limitar qualquer tipo de ação que ele tenha a fazer. Agora, é responsabilidade também do Congresso querer votar isso no ano eleitoral, sem saber qual é o resultado de uma coisa tão importante para o Brasil. Lembrando, sem saber ainda qual é o tamanho das reservas que o Brasil tem. O primeiro passo, inclusive, seria mapear isso de uma forma mais clara. Ontem eu tive contato com um parecer da querida Luciana Bauer e do Pedro Costa Júnior, que o Nassif bem conhece, sobre esse projeto de lei, né, que provavelmente vai ser posto para votar semana que vem, salvo acredito, e falando sobre um modelo híbrido para terras raras no Brasil. E eu acho muito interessante, se vocês quiserem conversar ou trazer eles um dia para conversar, porque realmente está tentando fazer uma conciliação nacional aqui entre os modelos. E é urgente, né? Um assunto que é urgente. A gente já está vendo as empresas sendo compradas e tudo mais, enfim. Porque na sequência da compra da Serra Verde, você teve também uma mineradora em Minas comprada por uma empresa australiana. Mas diga, Nassif. A gente tem o Marco Antônio Castelo Branco, que é da UFMG também, ele nos enviou um trabalho alentado sobre esse modelo híbrido. Mas o que está acontecendo, vamos pegar a minha cidade lá, Poços de Caldas. Você tem aventureiros, pequenas empresas australianas que vão lá e compram o direito de lavra, e não tem dinheiro para investir. O que eles fazem é ter a propriedade e, a partir daí, fazer o leilão com os grandes fundos internacionais, né? Então, isso aí está correndo, olha, para todo lado aí, e o governo não está fazendo nada. O ministro de Minas e Energia, se colocasse a JBS no meio, ele ia correndo tomar alguma medida aí em favor dessa propriedade das terras raras aí, né? Mas essas indecisões do governo, acho que foi o Sérgio que falou, o Couto na campanha, eu tenho a impressão que vai ser um tema de campanha relevante aí, sabe? A campanha eleitoral vai induzir o governo a usar o conceito de soberania de forma menos verborrágica e mais com medidas, né? Bem, a gente teve também no sábado essa tentativa aí esse atentado
que não chegou é muito longe. Já é espantoso que o atirador lá nos Estados Unidos, naquele evento que, na verdade, era um evento organizado pelos correspondentes da Casa Branca, mas um evento, na verdade, não organizado pela Casa Branca, mas com a participação do presidente, já é um evento muito tradicional, jornalistas do mundo inteiro. Você teve, então, um atirador que passou por 2 etapas da segurança e chegou até um certo momento, houve uma confusão lá, o Trump, o vice-presidente e outros integrantes do governo foram retirados às pressas, o atirador foi preso, já foi indiciado, provavelmente vai pegar prisão perpétua, mas, Gisele, essa história criou aí espalhou aí um monte de teoria da conspiração, o que diz muito também sobre a confiança que os norte-americanos nessa altura têm do Trump, né? Acham que o Trump seria capaz de tudo, inclusive de inventar um novo atentado. Lembrando só aqui um adendo antes de você falar, porque obviamente já tem várias informações sobre esse caso, mas lembrando que o Trump, a única coisa que ele fez foi primeiro atacar o que ele chama de esquerda, que é o Partido Democrata, dizer da violência da extrema esquerda. Eu ainda estou para encontrar, e Gisele, se você conhecer algum extremista de esquerda nos Estados Unidos, por favor, nos apresente. Eu estou em busca de um. Mas fora isso, depois foi para vender os projetos de reforma da Casa Branca, né? Lembrar que um deles, aquela reforma que ele quer fazer, criando um espaço ali, e na verdade está criando uma espécie de drive-thru de propina, né? Porque as pessoas vão ter que pagar para entrar numa fila para serem atendidos pelo presidente dos Estados Unidos. Mas a gente pode comentar isso também, mas voltando a esse ponto, quer dizer, espalhou um monte de teoria da conspiração a respeito, mas o que a gente pode dizer exatamente sobre o que se passou no sábado, no jantar do Trump com os jornalistas? Até levantei aqui um estudo da Princeton, chama Bridging Divides, né? Ela colocou 2025 como o ano da escalada perigosa do ambiente de risco de violência política nos Estados Unidos, né? Não é isolado, já é o terceiro contra o Trump. Teve um incêndio lá na casa do governador Joe Shapiro, teve um assassinato da senadora Melissa Hotman e do marido dela, uma tentativa de assassinato de mais 2 deputados ali de Minneapolis, estaduais, teve o assassinato do Charlie Kirk, né? Então, tirar um pouco essa narrativa da boca do Trump, se é de direita ou se é de esquerda, mesmo porque esses manifestos que são deixados hoje, eles têm uma linguagem muito radicalizada política, muito apocalíptica, muito paranoica, né? E o que eu acho que a gente precisa discutir é esse estado de hiperpolarização que a gente se encontra, principalmente nos Estados Unidos, né? Que também atinge pessoas com algum já problema de saúde mental, primeiro, né, e mais intensamente, mas isso não quer dizer que a sociedade inteira já não esteja doente, isso já não seja um sintoma. Então, somado a essa violência, dessa hiperpolarização, no caso dos Estados Unidos, o acesso a armas deixa as coisas mais complexas, porque a gente tem outros países no mundo com extremas direitas e também hiperpolarização, e a gente não tem essa sequência tão grande de violência política escalada. Esse discurso do Trump, que é um discurso que só escala, né, eu colocaria já como neofascista, o elemento de nós contra eles cada vez mais forte, o elemento de o true American blood, o sangue americano, contra os imigrantes, enfim. Só queria ressaltar também um ponto aqui importante, que depois de 24 horas desse atentado, uma jornalista mulher, a Norah O'Donnell, dos 60 Minutos, fez uma entrevista com o Trump e ela simplesmente leu alguns pedaços do manifesto, né? E ele, como a personalidade autocrática que ele é, falou para a jornalista que ele é uma desgraça, entre outras coisas, né? Isso só pelo fato dela ter lido o manifesto, Gisele? Só. Ela leu alguns trechinhos do manifesto, inclusive dizendo que ele disse que o Trump era um estuprador, era um pedófilo. Ela leu rapidamente esse trecho. E o que me assusta mais é que o Trump é mesmo um abusador sexual, isso é fato. Ele foi condenado por abuso sexual em 2023, uma coisa que aconteceu nos anos 90, contra Jim Carroll, né? Então a gente pode falar que os Estados Unidos, o presidente é, no mínimo, um abusador sexual. Aliás, a gente poderia até falar que ele é um estuprador, porque por um detalhe técnico só que a gente não pode, porque usou-se nesse julgamento da Jean Carroll o que era o conceito de estupro nos anos 90.
E o juiz, quando ele foi falar a sentença, ele disse: se fosse hoje, o que ele fez seria estupro. Né. Então, é o mínimo, sem falar de Epstein Files, que não foi investigado, não tem julgamento. Né. No mínimo, ela estava falando uma verdade ali. Pelo menos no manifesto tinha uma verdade. Enfim, eu acho que a gente precisa falar que o quanto essa política extremista do Trump torna os adversários políticos em inimigos existenciais. E a gente vê isso dentro dos Estados Unidos, a gente vê isso na política externa dos Estados Unidos. E como você bem colocou, até para fechar, Sérgio, ele usou isso muito politicamente para falar do ballroom, do grande salão que ele está construindo na Casa Branca. Ele começou aquilo já derrubando paredes, né, sem mandar qual era o projeto para a opinião pública, qual seria o valor, que só cresce a cada dia. Ele estendeu aquilo para um bunker embaixo da Casa Branca, que teria também um abrigo nuclear. Ele não passou pela aprovação do Congresso, ele não passou pelos órgãos competentes históricos que controlam o prédio histórico, que é a Casa Branca. E ele está usando isso ele está com um problema judicial com relação às reformas que ele está fazendo, e ele está usando isso como politicagem para ajudar ele, falando: olha, se eu estivesse fazendo lá, teria mais segurança. É basicamente isso que ele está fazendo. Mas lembrando também que eu acho esse detalhe muito interessante. Sabe qual é, onde aconteceu a tentativa de atentado, qual era o prêmio jornalístico que ia ser dado? Aquela reportagem do Wall Street Journal, Das cartas. das cartas do cartão de aniversário que Trump escreveu para o Epstein, que tinha uma silhueta de uma mulher e os dizeres de conotação sexual: nós gostamos da mesma coisa. Não é irônico? Esse que seria, e foi para a justiça, o juiz deu favor de causa para o jornal, né? Nunca foi feito um exame técnico para ver se a assinatura era ou não do Trump, mesmo porque o Trump se recusa tanto. Mas esse seria o grande premiado da noite. Só um detalhe irônico também. O Trump, em qualquer ocasião, mesmo quando a vida dele está em risco, ele se comporta como um mascate. Ele vê uma oportunidade de vender alguma coisa, né? Você vai vender uma panela, tal. Se a gente olhar o histórico dos acontecimentos nos Estados Unidos, se a gente olhar desde o caso da Venezuela, não, até antes com a criptomoeda, mas se a gente entrar, gente ganhando dinheiro com a aposta antes de certos acontecimentos. Lembrar que esse militar que foi preso no caso da Venezuela, que ganhou 2 milhões de dólares numa aposta de que o Maduro ia ser preso, sendo que ele participava da operação, não é o único que ganhou. A movimentação daquilo foi enorme. A forma como eles estão lidando com o petróleo também da Venezuela, quer dizer, mediado por um advogado Trump, e o dinheiro é depositado no Catar, fora de qualquer controle de qualquer órgão dos Estados Unidos. A gente tem um caso agora recente também, que foi noticiado pelo Guardian, que o governo americano está numa disputa com a União Europeia por conta de uma regulação, e uma forma de resolver era contratar também advogados ligados ao Trump para resolver esse assunto do ponto de vista jurídico. Quer dizer, ele quer ganhar também um dinheiro na relação com a União Europeia. Quer dizer, e aí, nessa história agora também, ele quer avançar nesse negócio. A justiça, um juiz federal proibiu, interrompeu a construção do ballroom. Ele usou a pressão para ver se retoma, como também esse encontro dos correspondentes estrangeiros pudesse ser feito na Casa Branca. Não era um evento, era um evento privado, né? Pago pela associação dos correspondentes, mas é sempre uma oportunidade. Agora, também desvia do caso do Irã, que continua, Cláudio Couto, sem nenhuma solução à vista, né? A única coisa que tem acontecido cada dia são novos memes engraçados que o Irã produz, né? Que a novidade da guerra é isso, são os memes do Irã. Mas nenhuma novidade em relação, e não se sabe até agora como é que vai acabar esse conflito, né? Exato. É muito complicado, né, Sérgio? Pelo fato de que, na realidade, o Trump começou um conflito que ele não sabia nem por que estava entrando. Acho que essa é uma das primeiras questões, né? E essa é uma das percepções que boa parte da sociedade americana tem. A Gisele que me desminta se eu estiver aqui falando besteira, né? E não à toa, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso aqui, saiu um meme muito divertido, né, em que parecia o Don Tzu, que era uma referência, uma comparação do Trump com o Sun Tzu,
em que ele dizia: se você não sabe o que você está fazendo, então seu inimigo não sabe o que você está fazendo, né? E parece que é isso mesmo, né? Ele não faz a menor ideia do que está fazendo, né? E também por conta disso mesmo, né? Por ter ido aí em grande medida no embalo daquilo que foi a iniciativa do governo israelense, e aí sim, para o governo israelense, né, para o Netanyahu, interessa esse conflito e ele sabe muito bem o que está fazendo e aproveitou e jogou uma isca que foi mordida pelo Hezbollah e que produziu agora essa possibilidade de ação de Israel no Líbano. O Trump, por sua vez, entrou nessa carona, né, foi aí a reboque do governo israelense, produziu uma crise energética de âmbito mundial, que já impactou os preços do petróleo e jogou o dólar para baixo, gerou uma incerteza com relação ao futuro muito significativa no campo da economia, e ao mesmo tempo, se fosse sair agora, vai sair por baixo, né? Vai o quê? Deixar por conta dos israelenses tudo que está posto ali, dizendo que não tem mais nada a ver com isso? Claro que do Trump a gente até pode esperar uma atitude assim, mas me parece que seria, no atual contexto, mais um problema, né, a gerar uma erosão da sua popularidade e de um mínimo de algum tipo de consideração que ele possa ter por uma parcela grande do eleitorado americano, com impactos inevitáveis nas eleições de meio de mandato. Então, o que eu acho que na realidade é que o Trump se meteu por vontade própria, por escolha própria, numa baita de uma encalacrada, da qual ele simplesmente não tem como sair, porque não vai conseguir vergar o Irã, como acreditou que poderia, a não ser que ele resolva jogar bombas atômicas sobre o Irã, né, como os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial com o Japão, mas caso não seja essa a opção de Trump, o que ele vai ter é um longo processo aí de desgaste, né, em que a iniciativa militar mais profunda, que seria tropas, né, com o pé no terreno, isso dificilmente vai acontecer, mas e se vier a acontecer, tende a aprofundar ainda mais a crise. Então é um processo com tendência a uma longa e prolongada agonia, né? Que se as coisas continuarem caminhando no ritmo que estão caminhando, eu não me surpreenderia se isso chegasse, inclusive, até as eleições de meio de mandato, né? Porque até agora parece que é um pântano insolúvel, né? E assim como a guerra da Ucrânia já começou há alguns anos e não termina, é possível que essa iniciativa no Irã também se prolongue durante bastante tempo. Você está acumulando, né? Você teve Gaza, você tem um cessar-fogo, mas você não tem uma solução do que está ali. Você está tudo sob escombros, sem nenhuma novidade. A Ucrânia, que ele prometeu acabar com a guerra da Ucrânia continua a todo vapor, inclusive dando novas vantagens à Rússia. Agora, você tem o Irã, daqui a pouco ele inventa mais uma e a gente vai acumulando. Tem um ponto novo aí, que é o início de uma postura anti-Israel no MAGA e na base de apoio dele também, né? Ou seja, você tem uma aliança histórica, Estados Unidos e Israel, que com essas maluquices aí do Netanyahu, tudo entrou em xeque agora, né? Entrou em xeque. Isso aí vai ter desdobramentos aí, porque a política americana lá para o Oriente Médio sempre teve como foco Israel, né? Então é um outro fato novo aí no meio desse imbróglio, né? Bem, voltando aqui a um tema nacional, nós estamos aqui nessa semana que deve ter a confirmação da nomeação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, na vaga que foi aberta pelo Luiz Roberto Barroso. Jorge Messias, que tem conseguido aí um número de apoios assim, bem eclético, né? Principalmente a bancada evangélica, o terrivelmente evangélico André Mendonça, ao mesmo tempo agora Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Agora, vou começar aqui pelo Couto. O que a gente pode esperar do Messias? Eu só queria dizer que, assim, que ele me lembra um pouco assim, o Zanin. Ele talvez seja muito bom para defender certas posições de interesse do Lula, mas não tão interessante quando foram temas, por exemplo, de avanço de direitos humanos ou de costumes. Vamos só lembrar um pouco do histórico de alguns votos do Zanin, né? Vota contra flexibilização de porte de maconha, tem restrições no caso do aborto, é punitivista em casos de pequenos roubos, assim, o sujeito roubou um pão com salame, muita cadeia e tal. Você acha que o Messias é um pouco isso? O que a gente pode pensar do Messias no Supremo? Olha, Sérgio, eu acho que ele pode ser um pouco isso, talvez em questões relacionadas realmente à pauta moral, à pauta de costumes, naquilo que diz respeito
aquelas questões sensíveis aí para o campo religioso. Isso é possível, afinal de contas, ele é professadamente um fiel evangélico, né, militante, ou seja, não é alguém, né, que é um, digamos, como se costuma dizer, um católico não praticante, ou não seria ele um evangélico não praticante, não, né? Não necessariamente com o mesmo grau de radicalidade do André Mendonça, né? Até porque tem toda uma trajetória no campo da esquerda e a gente tem aí uma série de figuras do campo evangélico que têm posições progressistas e uma ampla gama de temas, né? Até o pastor Vieira, né, que é o pastor do PSOL, que é deputado federal, ele é um exemplo disso, né? Ele é um pastor evangélico, mas com posições progressistas nos mais variados campos, né? Eu não estranharia se, porventura, o próprio Messias não tivesse posições, em alguma medida, próximas à dele, né, na sua atuação política dentro do Supremo, na sua atuação como juiz dentro do Supremo. Política no sentido de que ele tende a tomar posições que, claro, são para além da mera leitura e interpretação fria das leis, são orientadas por uma certa visão de mundo que é, ela sim, de caráter político. Então, eu ainda acho que há uma incógnita aí, né. Acho que em campo de direitos humanos, temas dessa área, ele tende a ter posições progressistas. Em temas que, claro, se sobrepõem, tem ali uma certa sobreposição com os temas de direitos humanos, mas estão muito vinculados a essa questão da moral religiosa, aí talvez as posições dele sejam um pouco mais conservadoras, mas é uma aposta, né? A gente não tem indicativos prévios de posições do Messias que nos permitam ter clareza com relação a isso. Ele tem posições, por exemplo, quando você pega a questão das comunidades quilombola de Alcântara, ele tomou a decisão dele na AGU aí, foi de reconhecimento dos seus direitos também, né. Você tem a questão do IDH também, a declaração de intenções aí que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Supremo jamais seguiu aí as recomendações, que ele apoiou a AGU, deu o apoio da AGU a essas disputas aí, né. Então ele tem um conjunto aí em relação a direitos climáticos, grupos vulneráveis, tudo aí, ele tem posições, eh, ao longo da AGU que o credenciam como uma pessoa progressista, digamos assim, né. Em relação a questões morais mais individuais, eu não sei, eu não saberia dizer como é que foi o comportamento dele, mas, sem dúvida, a decisão do Lula está muito mais ligada à blindagem dentro do Supremo, conforme o Sérgio mostrou aí com o Zanin, né. Mas esse apoio indiscriminado aí do André Mendonça, e dos pastores aí, sempre deixa uma pulga atrás da orelha, né. Então, por isso que a Febraban gostou também, está apoiando, né? Fez nota de apoio e tal. Então tá. Agora, você acha, Nassif, que isso atiça mais a lenha na fogueira do STF ou entra nesse momento agora de um certo apaziguamento que a gente pensar nas últimas semanas diminuiu? Tem uma pressão aqui ainda, mas diminuiu toda aquela pressão que estava, ou grande parte da pressão que estava sobre o Supremo, né? Eu acho que vai ser menos, porque ele tem, digamos, a base que ele está montando aí com apoio evangélico, apoio de Febraban, conforme você lembrou, apoio aí do próprio Supremo aí, ele tende a ser ele está caminhando para ser um candidato de consenso, mais de consenso aí, né. Agora em relação ao Supremo, eu chamo a atenção de alguns pontos aí, né. Agora que você tem já um tempo foi feita a perícia nos celulares do Vorcaro, se descobre que não havia menção aos contratos com a família do Alexandre de Moraes nesses celulares. Não estou dizendo que é evidente que o contrato existe, mas não estava nesses celulares. Eu lembro quando o Globo começou com os vazamentos, tudo era atribuído aos celulares lá, como se fosse um vazamento da Polícia Federal. Então, ou seja, foi um álibi que ocorreu ali para outros adversários aí do Supremo, aproveitando essa profunda brecha aberta aí pelo Alexandre de Moraes, se prevaleceram. Não havia, por exemplo, aquilo que foi afiançado aí com base em 4 fontes, 5 fontes, eles põem 20 fontes de uma vez, né. Aquela história que o diretor do Banco Central, mandou um vídeo para o Vorcaro ou para o presidente do BRB pressionando para a compra do Master pelo BRB.
Isso aí não existiu, mas, no entanto, foi colocado aí, pôs lenha na fogueira de toda aquela campanha. Ou seja, toda aquela campanha inicial contra o Supremo, que tinha uma base factual relevante aí, que é o contrato, esse contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, mas foi feito em cima de outras informações que nada tinham a ver com as investigações. Ou seja, você tem gente aí dentro do mercado que estava interessado nessa derrubada do poder do Supremo aí. Eu nem sei se é com vistas às eleições ou com vistas às decisões que o Supremo tem tomado em favor do Tesouro contra demandas aí do mercado, né? Gisele, como é que você está vendo aí esse momento vamos dizer assim, dessa não relação do Brasil com os Estados Unidos? Teve uma ameaça, na verdade, o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo lá espalharam aí que podia voltar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Você tem esses movimentos aí, a expulsão do delegado brasileiro, da Polícia Federal, no caso da prisão do Ramagem, e a coisa está assim, meio mal parada. Mas como é que você está vendo isso tudo? Você vê algum movimento assim, vamos dizer assim, mais insidioso ou incisivo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, à eleição? Nenhum. Isso me preocupa. A gente teve esse incidente do Ramagem, que para mim claramente foi uma intervenção política, arquitetada ali pelos, não sei se chegaram no Marco Rubio, como eles dizem, mas enfim, acho que isso tem dedo político aí por trás. A gente também ainda está com o Ricardo Magro aqui e com o governo Lula preocupado e pedindo se ele vai ser extraditado, enfim, foi fruto de uma cooperação com o governo brasileiro, também com o governo estadunidense. O Ricardo Magro está aqui. Não há, o Departamento de Justiça não se pronuncia, aliás, a chefe do Departamento de Justiça caiu, né, eles estão com o interino lá. O encontro do Lula com o Trump não se concretizou, ia ser abril, depois junho, julho, e agora, com essa viagem do Lula à Europa e os discursos, o movimento de aproximação, não sei, Sérgio, tá realmente, como você disse, tudo muito parado. Não teve nenhuma nota do governo americano depois da reciprocidade do Lula, no caso Ramagem ali, da expulsão também do expulsão não, né, descredenciamento do agente federal também por parte do governo brasileiro. A ver. Tem um outro assunto também que a gente não pode deixar passar, na Ceficulto, é esse momento beliscoso. Como diria o Zema, né? Ele anda muito beliscoso, principalmente em relação ao Supremo, aí está dando aí. Ele é a face radical do Zema, né? Vou privatizar tudo, vou acabar com a mamata para os sujeitos que recebem programa social, que têm idade para trabalhar, e vai propor reforma no Supremo e tal. Aparentemente tem tido resultado, é isso, Couto? Ou não, muito, quer dizer, acabou de ser uma pesquisa também que ele teve um pequeno recuo na intenção de voto, se é que essas pesquisas, nesse momento, dizem muita coisa sobre a realidade, né? Mas ele está se colocando assim, à direita da direita da direita, quer dizer, o Flávio, o Caiado, ele, daqui a pouco não vai ter nem espaço para ocupar, mas o que ele diz dessa estratégia? Você acha, o que tem se passado com o Zema? Hoje a gente começou falando de Terrabras e agora a gente está chegando no Ferrabras, né? Que parece que o Zema ele está com essa postura, né? De ser uma espécie de Ferrabras. E o Supremo, né? E você falava disso agora há pouco, Sérgio, também, como o Supremo dá mole, né? Deu mole. Né? Inclusive com essa postura muito ruim aí do Gilmar Mendes. Aliás, esperar a postura do Gilmar Mendes também é como esperar Godot, né? Não chega nunca. Começou a querer intimidar o ex-governador de Minas Gerais em função de críticas que ele fez ao Supremo. O resultado que deu a ele a oportunidade de cobrir a aposta, né? E de, consequentemente, ganhar uma visibilidade, inclusive no plano nacional, que ele não tinha conseguido obter ao longo de 8 anos de mandato como governador. Então, veja só o paradoxo da coisa, né? O Supremo, a gente sabe, tem enfiado os pés pelas mãos, né? Com posturas autoritárias. É bem verdade que esses sujeitos são todos também autoritários, apoiadores de golpe, apoiadores de golpistas, defensores de pizza para os golpistas, né? Com dosimetria, com anistia, o que quer que seja. Mas você não pode cair na esparrela, né? Se você
se porta de uma maneira autoritária, você dá a eles o pretexto de falar: olha aí, ó, como o Supremo é um perigo para o país. Eles é que são autoritários, nós somos perseguidos. E aí o Zema conseguiu, com essa coisa, valorizar o passe dele nessa disputa sucessória. Pode ser, eventualmente, para finalmente tornar realidade a sempre especulada candidatura dele à presidência, pode ser para se cacifar na negociação como vice de um dos outros candidatos, e aí, se for para ser vice de alguém, acho mais provável ele vice do Flávio do que vice do Caiado, que se é para entrar de vice, é melhor ter alguma chance de pelo menos se eleger, né? E com o Caiado, claramente, essa chance não existe, né? Pelo menos é o que eu imagino observando os dados hoje. Precisaria acontecer alguma coisa muito diferente. O Brasil precisaria se tornar um grande Goiás para que essa coisa mudasse de figura, e não acho que isso ocorrerá até as eleições de outubro. Pode ser que talvez nas eleições de outubro de, sei lá, da segunda metade do século XXI, isso ocorra, mas por enquanto ainda não. E nessa ocasião, o Caiado já não estará mais entre nós, muito provavelmente. Então, acho pouco provável que ele queira embarcar na candidatura do Caiado. Ou ainda, até mesmo, né, se fortalecer numa disputa para o Senado, que é também uma questão que está sob cogitação para o Zema. Seja lá o que for, ele conseguiu se promover nisso. Agora, você falou, ele está à direita da direita da direita. O Partido Novo é isso aí, né? O Partido Novo foi, ao longo de todo o governo Bolsonaro, né, e continua sendo uma espécie de linha auxiliar, né, do bolsonarismo, ou uma segunda linha do bolsonarismo, a gente poderia também assim dizer. Até um certo momento, até a gente dizia que era o bolsonarismo que come com talheres, né? Mas ultimamente nem isso mais eles estão fazendo, né? Tamanha a capacidade que eles têm de se perfilar ao lado do bolsonarismo e de ter posições ali muito próximas à do bolsonarismo. Então, essa radicalização do discurso do Zema, ainda que com uma fala um pouco mais mansa, né, ele tem esse jeito, como ele mesmo disse, e você bem lembrou aqui, ele não é um sujeito beliscoso, né? Apesar dessa fala mais mansa, o Zema, enfim, é um sujeito de ultradireita também. O Novo, na verdade, nessa altura, a gente pode dizer que é o bolsonarismo que come banana com casca, né? Quanto a isso, há provas, inclusive, registradas em vídeo. Come com casca e tem orgulho disso. E tem orgulho disso. Cá para nós, gente, ele não é caipira. O caipira é um ativo nacional. Eu lembro quando chamava o Itamar de caipira, que o Walter Moreira Salles ficava indignado. Não, caipira é aquele que, a partir do seu canto, consegue identificar o mundo. O Itamar é provinciano, ou seja, o Zema é um provinciano, é um provinciano aí da pior espécie, porque é um sujeito que pegou todos os tiques aí do Milei e tudo, vai tentar. Só falta agora ele dançar rock aí em público também, né? Agora, o Itamar, perto do Zema, era um cosmopolita, né? Estadista, cá para nós. O Itamar me processou na época lá. Eu chamei ele de pusilânime e ele resolveu me processar. Então ele juntou Casa Civil, Casa Militar. Pedro Simão que me contou isso. Daí ele abriu o dicionário. Pusilânime, covarde, isso eu não sou. Poltrão, isso eu não sou. Indeciso. Daí o Pedro Simão falou: presidente, a maior característica dos democratas é a indecisão. Daí ele resolveu não me processar. Aliás, você usa umas palavras ótimas. No nosso último encontro, você chamou alguém de pândego. Eu adorei, não escutava essa palavra faz muito tempo. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora, como sempre. São muitos, os devotos, os diletantes que estão aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Nassif Couto e Gisele. Até a próxima.